do painel, à segunda comunicação, que é do professor Paulo Drummond Braga, que vai nos falar de 3 bastardos régios, os meninos de Palhavã, filhos de Dom João V. O doutor Paulo Drummond Braga também dispensa apresentações por todos aqueles que se interessam por história, porque de facto ele é tão prolixo e publica tanto e está em tantos sítios a apresentar-nos comunicações que é quase impossível que ninguém ainda tenha deparado com as suas obras e os seus escritos. Ele de facto tem trabalhado sobre muitas temáticas muito diversas, mas eu tenho notado que nos últimos tempos, de facto, é a monarquia que o tem assoberbado e trazido, sobretudo, novidades, e a monarquia, sobretudo, nos períodos mais contemporâneos, não é? Portanto, tem sido mais contemporâneos, que é, de facto, uma época que não estava ainda muito coberta pela historiografia da monarquia, não é? Portanto, tem trazido, de facto, imensas novidades. Foi autor de várias biografias, inclusivamente da coleção Rainhas de Portugal e depois de um rei consorte também, Fernando... foi Pedro, desculpe. E de facto só faz sentido que ele de facto esteja aqui presente e que nos venha trazer esta temática tão interessante dos bastardos régios, que são os meninos de Palhavã. Muito obrigada pela presença. Eu vou passar aqui. Então, muito bom dia a todos, e claro que começo por agradecer as simpáticas palavras da minha colega Manuela Santos Silva, que eu conheço há muitos anos. Não vale a pena estarmos agora aqui também a falar em questões destas, senão depois as pessoas começam a fazer contas e isso não vale a pena, não é? Mas nós conhecemos há muitos anos, e é um prazer muito grande e é um gosto muito grande estar aqui novamente, neste caso a colaborar com o Centro de História da Universidade de Lisboa, de que eu também faço parte como colaborador, e vou-vos falar então um pouco sobre 3 figuras do século XVIII, que ficaram conhecidos na história com a designação de meninos de Palhavã, porque habitaram grande parte da vida no Palácio da Palhavã, que atualmente é a Embaixada de Espanha, como creio que todos sabemos. Estas 3 figuras são filhos do rei Dom João V. Todos sabemos que o rei Dom João V foi pai de vários filhos bastardos, e há 3 que ficaram mais conhecidos, e que foram esses 3 que foram legitimados, foram esses 3 que foram reconhecidos como filhos pelo rei em determinado momento da vida, que eu irei explicar a seguir. O mais velho chamava-se António, a seguir o do meio chamava-se Gaspar e o terceiro chamava-se José. António era filho, que hoje sabe-se, de uma senhora chamada Luísa Inês Antónia Machado Monteiro, de que se sabe muito pouco. Sabe-se que passou os últimos anos de vida numa quinta dos oratorianos no Campo Pequeno. Escreveu algumas vezes ao seu filho, portanto, ou seja, mantiveram-se os contactos. Há pelo menos uma carta dela ao seu filho Dom António, a que ela se lhe dirige como sempre adorado senhor. O filho do meio, Dom Gaspar, era filho de uma monja do Mosteiro de Odivelas, Madalena Máxima de Miranda ou da Silva. E o filho mais novo, Dom José, era filho de uma outra monja de Odivelas, a mais famosa monja de Odivelas de todos os tempos, a Madre Paula, não é? Portanto, há aqui duas situações de 2 monjas de Odivelas que geraram filhos de Dom João V. Se fizermos uma comparação, um exercício de comparação com os filhos legítimos, nós vemos que o António e o José nascem no mesmo ano de que filhos legítimos do Dom João V. Portanto, o Dom João V tem um filho que vem a ser o rei Dom José, que nasce em junho de 1714, e em outubro nasce o bastardo António. E o mesmo se passa com o Gaspar. O Gaspar nasce em outubro de 16 e o legítimo Carlos tinha nascido em maio de 16. Pronto, não vou comentar, porque toda a gente está a pensar o mesmo, não é?
Estes 3 bastardos foram criados no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, aos cuidados de Frei Gaspar da Encarnação, que era um franciscano que estava no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra com a tarefa de visitador e reformador. Ele depois vai ser, no final do reinado de Dom João V, considerado um dos validos do rei, não é? Utilizando esta expressão corrente. Aparentemente, no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, toda a gente sabia quem é que eram as 3 crianças, embora se procurasse fazer segredo, não é? Tentou-se divulgar a ideia que eles eram filhos do Marquês de Gouveia, mas começou-se depois a fazer contas à idade do Marquês de Gouveia, ao estado de saúde do Marquês de Gouveia, e depois havia um outro problema, que é um problema que às vezes acontece, quer dizer, um deles aparentemente tinha a cara de Dom João V, e portanto começou-se a falar daquilo que era verdade e que toda a gente sabia. O Dom João V legitimou-os 8 anos antes de morrer, em 1742, e é um ano que não é de sumenos importância, porque é um ano em que ele tem um grave acidente vascular cerebral que evidentemente ele ainda vai durar 8 anos, portanto poderiam dizer que não foi tão grave como isso, mas foi algo que o fez pensar que o fim poderia não estar tão longe como isso. Não é que ele foi, segundo dizem as fontes, portanto, ele foi vitimado por esse acidente vascular cerebral durante o despacho, portanto, mesmo na presença dos seus secretários. Pronto, e então esse documento diz que ele cumpre uma obrigação de consciência, diz que espera que o futuro rei os proteja os seus irmãos para eles não precisarem da ajuda de mais ninguém. E ainda acrescenta aquilo que eu vos vou ler: eu sempre quis que fossem encaminhados para o estado de eclesiásticos, embora deixe ao rei Dom José, ao futuro rei Dom José, a decisão final. Atenção a uma coisa, este documento não foi revelado, não foi tornado público. Por vontade do rei, o documento foi mantido em segredo. Em 1747, o Dom João V mandou arrendar a Quinta da Palhavã para ali instalar os seus 3 filhos, por isso é que eles ficaram conhecidos até à morte, mesmo já com uma idade avançada, como meninos de Palhavã. Em 1750 ele morre em agosto e alguns dias antes ele estabelece-lhes uma quantia anual de 66 mil cruzados. Não se dizia para quem era, mais uma vez, dizia-se que era para pessoa ou pessoas que declarasse Frei Gaspar da Encarnação. Portanto, mais uma vez, o valido com a responsabilidade da criação do jovem, já não eram crianças, nem sequer eram jovens nesta data, já eram adultos. A mulher do Dom João V, a rainha Dona Mariana da Áustria, naturalmente que era contra a legitimação dos bastardos do marido, que nós conseguimos perceber porquê. E a Dona Mariana da Áustria até dizia que vinha de um Estado, que era o Sacro Império, ou a Áustria, como nós costumamos dizer, onde já há muito tempo que os bastardos não eram legitimados, nem sequer eram reconhecidos pelos imperadores. Aqui a questão fundamental não é a questão do Dom João V ter bastardos, não é? Porque isso a Dona Mariana da Áustria não conseguia controlar essa situação. A situação era que não se tornasse público que o Dom João V tinha bastardos, porque é muito diferente, não é? A Dona Mariana da Áustria estava perfeitamente habituada ao estilo de vida do seu marido. Aliás, há um viajante francês que diz que ela se queixou uma vez que se ele tivesse uma amante ou 2 ainda vá lá que não vá, mas ter 4, 5 ou 6 era um bocadinho demais, não é? Portanto, era uma coisa que evidentemente era óbvia e ninguém lutava contra essa situação. Entretanto, o Dom João V morre, é divulgada a situação que toda a gente sabia, e em 1751, apesar da oposição da sua mãe, o novo rei Dom José determinou que os 3 meios-irmãos fossem, e passo a citar o que ele determinou, daqui em diante reconhecidos por todos e gozem das honras, privilégios e isenções que nestes reinos competem aos filhos ilegítimos dos reis. Em 1753 confirmou o pagamento que o pai tinha estipulado dos 66 mil cruzados aos seus irmãos, mas aqui mais uma vez, embora ele tivesse reconhecido já os irmãos, mais uma vez não se diz para que é. Diz-se que é para um serviço, um particular do meu serviço, de que não se há de dar conta. Portanto, é o que o documento diz.
Já depois da morte da mãe, e aqui é um caso, e aqui é importante dizermos que é depois da morte da Dona Mariana da Áustria, que morre em 1754, em 1755 ele mandou, depois de uma cerimónia na Igreja de São Vicente de Fora, que era o tríodo festivo do Desagravo do Santíssimo Sacramento, ele mandou vir à sua presença aos 13 irmãos e, diz uma fonte, recebidos com demonstrações de alegria, foram ali declarados por El Rei, seu irmão, filhos do senhor rei Dom João V, para daí em diante se receberem as honras devidas a tão grandes personagens. Portanto, eles passam a ser inclusivamente conhecidos como Altezas Reais, portanto, a terem o título de Altezas Reais. Agora era preciso que o novo rei então os encaminhasse, e ele vai nomear o Dom Gaspar, apresentar o Dom Gaspar para arcebispo de Braga. Portanto, é evidente, o rei tinha esse poder de apresentar um prelado diocesano, depois o Papa confirmou, portanto o Dom Gaspar parte para Braga e os outros dois irmãos ficam a continuar a viver na Palhavã. Dom José torna-se inquisidor-geral em 1758, portanto é posto à frente do famoso tribunal, e o Dom António não lhe acontece nada por enquanto, embora chegue a ser pensado para marido de uma das suas sobrinhas, a futura rainha Dona Maria I. Portanto, a ideia do Dom José e eventualmente do Sebastião José de Carvalho e Melo seria talvez de o casar com a futura rainha de Portugal, portanto a Dona Maria, aquela que foi a Dona Maria I. Como sabemos, ela depois vai casar com um outro tio, um tio legítimo, Dom Pedro, futuro Dom Pedro III, mas houve esta ideia, que foi uma ideia que acabou por ser abandonada, e provavelmente a ideia acabou por ser abandonada porque há um conflito muito grave do Dom António e do Dom José com o rei e com o futuro Marquês de Pombal, em virtude de uma questão da publicação de um livro em que envolve aqui questões relacionadas com o Tribunal do Santo Ofício e com o poder régio, e nós não sabemos exatamente se passou aquilo que algumas fontes dizem, mas em teoria o futuro Marquês de Pombal foi ao Palácio da Palhavã e a cabeleira do Marquês de Pombal terá chegado a voar porque um dos meninos da Palhavã agrediu fisicamente. Pelo menos conta-se essa história, não sabemos se é verdade, mas nós estamos a imaginar a cabeleira do Carvalho e Melo a voar em virtude de uma agressão sofrida por um dos meninos da Palhavã. Eles, em consequência deste incidente, o rei mandou desterrá-los para o convento do Bussaco, portanto, eles ficarão no convento do Bussaco até à morte do Dom José. Aquele que era inquisidor-geral renunciou à condução do Tribunal do Santo Ofício. E, entretanto, o Dom Gaspar continuou na sua diocese de Braga, levando a vida que seria de esperar. Quando se muda de rei em 1777, a nova rainha Dona Maria I manda imediatamente que os seus dois tios sejam hospedados no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Encontraram aí o irmão Gaspar, que já não se viam há muitos anos, e em 1778 recebem a autorização para vir à corte, o que é extremamente significativo e extremamente relevante. Não é ainda um perdão, mas é um passo importante para o perdão, porque são autorizados para vir à corte. E, inclusivamente, não só vêm à corte, como vão visitar o Palácio de Queluz, onde o irmão, não nos esqueçamos que era meio-irmão, o rei Dom Pedro III, os recebe e diz uma fonte, lhe fez a honra de pessoalmente andar com suas altezas, mostrando os jardins e passos com suma benignidade, recebendo muitas demonstrações de agrado da rainha e mais pessoas reais. Portanto, o facto do rei lhes mostrar pessoalmente os jardins de Queluz e de os andar a vir o palácio era um sinal muito grande de uma reabilitação. Não se sabe muito bem o que é que iria acontecer a seguir. Eles instalaram-se novamente no Palácio da Palhavã, de onde tinham saído 17 anos atrás. Começou a circular o boato, e isso aparece naquelas gazetas manuscritas, que eram aquelas gazetas que circulavam sem controle nenhum oficial. Começa a circular o boato de que um deles viria a ter seria novamente inquisidor-geral e que seria feito cardeal, e que o outro, o António, receberia o título de Duque de Aveiro. Nada disso aconteceu, mas havia esse boato, e esse boato até aparece em poemas, daqueles poemas que circulavam de uma forma mais ou menos clandestina. Nada disso aconteceu. A Dona Maria I, em 1789, fez mercê a Dom António de uma comenda da Ordem de Cristo, Santa Maria de Sortelha, e o Dom José, nesse mesmo dia, recebeu uma outra comenda da Ordem da Viz, Santa Maria da Feira de Beja.
Eles, nesta fase da vida, constantemente vinham à corte, portanto, residiam no Palácio da Palhavã, mas constantemente vinham à corte, cada vez que isso se justificava. Por exemplo, acompanhavam o rei Dom Pedro III nas cerimónias, na procissão do Corpo de Deus, portanto, recebiam aqueles avisos para comparecer nas cerimónias. Cada vez que havia beijamão na Real Barraca da Ajuda, eles deslocavam-se aí. Também assistiram à assinatura das capitulações para o duplo casamento luso-espanhol de 1785 e também participaram nas cerimónias do batismo do futuro príncipe, do príncipe da Beira, Dom António, filho do futuro Dom João VI, em 1795. Portanto, há claramente a ideia de que eles fazem parte da família, que vêm à corte cada vez que é necessário, mas continuam a residir no seu Palácio da Palhavã. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, mas vou voltar só atrás. Quando em 1777 se pensava onde é que eles haviam de morar, o Dom Gaspar, que estava em Braga, e que eles correspondiam-se com muita frequência. As cartas entre eles existem, felizmente chegaram até nós, e o Dom Gaspar escreve o seguinte: Palhavã não é o melhor sítio pelas razões que os meus irmãos dizem, mas ainda que as casas sejam tristes, isto é, as que estão para a rua, contudo, quem vive retirado e gosta de dar o seu passeio, sempre é melhor do que estar metido em Lisboa, sem outro desafogo do que ir a Belém. Portanto, a Palhavã não era Lisboa, portanto, como se pode ver, nós hoje custa-nos a pensar numa coisa dessas, não é? Mas, de facto, estamos na segunda metade do século XVIII. Eles, entretanto, o do meio, o Dom Gaspar, morre em 1789 nas suas funções de arcebispo de Braga. Os outros dois ainda continuarão vivos. O mais velho morre em 1800 e o Dom José morre em 1801. E em 1801 surge o perdão formal, passado pelo príncipe regente Dom João. O príncipe regente Dom João, futuro rei Dom João VI, decreta o seguinte, que eu vou ler: houve por bem mandar fazer as mais sérias indagações sobre quais fossem as verdadeiras causas daquele político exílio, e não se achando em consequência delas nem o mínimo vestígio de que meus tios praticassem jamais alguma ação contra a pessoa do meu augusto avô, nem contra a sua régia autoridade, sou servido de declará-los inocentes e limpos de toda a mancha de crime ou suspeita dele. Quando o Dom João, futuro Dom João VI, faz esta determinação, que é em fevereiro de 1801, o Dom António já tinha morrido e o Dom José morreu uns meses depois. Portanto, a ideia que dá é que a morte do mais velho, do Dom António, faz desencadear a necessidade de finalmente fazer justiça, ou de finalmente se ajustar contas com o passado. E, portanto, há um irmão que já não chega a saber que foram completamente ilibados, o outro ainda o chega a saber e morre meses depois. Portanto, quase de uma maneira, parece que é uma situação que se encerra definitivamente. Ora bem, fazendo um apanhado e um ponto de situação, é evidente que está fora de causa a sucessão da coroa, não é? Estas pessoas está fora de causa a possibilidade de subirem ao trono. Não é que fosse necessário, porque havia muitas pessoas posicionadas para isso, portanto a família é suficientemente grande para não se pensar nisso, mas termos em linha de conta que as leis em vigor nesta época, sobretudo as leis emanadas das falsas cortes de Lamego, portanto, mas que não interessa que são falsas, são leis que estão em vigor, depois da restauração elas entram em vigor, impedem que os bastardos subam ao trono, tal como uma lei do tempo de Dom Pedro II, 1698, também impedia que os bastardos subissem ao trono. Quando nós olhamos para estes bastardos e para outros dos séculos XVII e XVIII, aquilo que nós vemos é que há algo que é comum. Eles eram, por norma, criados em segredo. Tentava-se que ninguém soubesse quem é que eles eram. Geralmente eles eram criados por alguém que era da confiança do rei, um secretário, muitas vezes um secretário, alguém mesmo muito próximo. Só quando eram legitimados é que se quebrava o segredo. E às vezes isso não acontecia, não é? Porque houve alguns que não foram legitimados. E nós nunca poderemos perceber porque é que uns são e outros não são. O Dom João V legitimou estes três, mas não legitimou uma filha que teve,
chamada Maria Rita, que era filha de uma outra amante famosa, Flor da Murta, a Luísa Clara de Portugal. Portanto, há uns que são, outros não são reconhecidos. Ocupam lugares de alguma importância. Acabámos de ver que o Dom Gaspar se tornou arcebispo de Braga, mas também sabemos que um filho bastardo do Dom Pedro II, o Dom José, também tinha sido arcebispo de Braga. Portanto, a Diocese de Braga teve no século XVIII, teve estes dois bastardos régios à sua frente. Quando eles não eram encaminhados para a vida eclesiástica, procurava-se que fizessem bons casamentos. A bastarda mais famosa do Dom Pedro II, a Luísa, foi duquesa de Cadaval, portanto casou com o mais alto aristocrata do reino. O Miguel, um outro filho bastardo do Dom Pedro II, tornou-se duque de Lafões, também pelo casamento. Casou com a herdeira da casa de Arronches e depois tornou-se duque de Lafões. No caso das mulheres, muitas vezes eram encaminhadas para a vida religiosa. Uma filha de Dom João IV, Maria, foi encaminhada para a vida religiosa. A tal bastarda do Dom João V, Maria Rita, também foi encaminhada para a vida religiosa. Eram sustentados pela coroa, não é? Isso acabámos de ver, portanto, os seus meios de sustento são meios de sustento estipulados pela coroa. Os meninos da Palhavã tiveram aquela quantia estipulada pelo pai e depois o meio-irmão manteve essa mesma quantia, que eles gozaram dela até à morte. Outra coisa que nós também podemos ver nestes bastardos do século XVII e XVIII, e comparando até um pouco com aquilo que falou a nossa colega há pouco, é que eles têm papéis políticos completamente irrelevantes. Quer dizer, nós aqui não vemos nem nada que se pareça com o futuro Dom João I, nem nada que se pareça sequer até com o próprio Dom António Prior do Crato, homem com muito menos sorte do que o Dom João I, mas ainda assim com um papel político relevante. Portanto, são pessoas sem grandes ambições políticas, ou pelo menos nós não as conhecemos. Geralmente os pais legitimam-nos perto da morte. O Dom João IV legitimou a sua bastarda perto da morte. O Dom João V não foi perto da morte, mas foi quando se consciencializou que podia não viver muito tempo, com uma particularidade que é diferente. O Dom Pedro II legitimou a sua filha Luísa pouco depois dela ter nascido e legitimou os outros bastardos à hora da morte. E aqui, se nós quisermos encontrar uma questão de género ou uma questão de sexismo, não a encontramos, porque ele legitimou primeiro a filha e só à hora da morte é que legitimou os filhos, não é? Portanto, não procuremos questões de género onde elas não existem, não é? Vou concluir com uma citação do William Beckford, um inglês que frequentemente visitou Portugal no século XVIII, como sabemos, no reinado de Dona Maria I, e que deixou relatos interessantíssimos sobre Portugal, alguns dos quais terão o seu quê de fantasia e aos quais nós temos que dar algum desconto, mas quando ele faz uma visita ao Palácio da Palhavã, em que naturalmente ele não viu os dois meninos da Palhavã, falou com o mestre de picaria, e o mestre de picaria, segundo ele, falou-lhes muito bem do senhor Dom António e do senhor Dom José, falando da santidade e temperança e castidade dos seus augustos amos, que vivem sequestrados do mundo, no silêncio e na obscuridade. Portanto, no silêncio e na obscuridade, aborrecem a sociedade profana e nunca tiveram olhos para uma mulher. Portanto, diria que seriam o oposto do pai, não é? Se isto foi verdade. O Beckford acaba o seu relato dizendo: mais felizes foram aquelas crianças que Dom João V não julgou conveniente reconhecer. Talvez esses, enquanto seus irmãos bocejam sobre os empoeirados do Seix, toquem guitarra em descuidados passeios por noites de luar e dancem alegres fandangos ou gozem o tranquilo sono, a mesa rústica e as distrações campestres na posse de um curato ou em alguma bonita aldeia. Muito obrigado pela vossa atenção.